correu para a porta da tenda aos encontros, propôs em terra e disse: Senhor meu, se acho merce em tua presença. E a moça correu e contou a um das casas de sua mãe, rodas da casa de sua mãe e de todas essas coisas. Rapaz. E aí, pessoal, meu nome é Jorge, esse é o Geolê e eu queria comentar sobre Everson Zóio fazendo a leitura da Bíblia. Everson Zóio, para quem não conhece, é um youtuber daqueles que faz desafios e pegadinhas, né? Tem alguns desafios dele, por exemplo, derreti 1 quilo de manteiga e bebi, enchi um sapato de formigas e calcei o sapato, e desafios desse tipo de machucar, joguei sal no olho e vejo o que aconteceu. Desafios loucos, até os youtubers mais loucos têm medo das coisas que o Everson Zóio faz. E dentre esses desafios, né, fui surpreendido com esse desafio que ele se dispôs a ler a Bíblia inteira. Nesse exato momento que eu estou gravando isso, agora são 11h40 da noite do dia 21 de março, tem mais de 4 horas de live, ele está lendo ainda Gênesis, acho que é no capítulo 20 e poucos aqui. Enfim, tem muita coisa para ele ler ainda, mas tem algo que me chamou muita atenção. Eu queria aproveitar para a gente comentar um pouco aqui sobre a nossa vida de igreja, sobre a nossa vida de leitura bíblica. O que me chama a atenção é a grande dificuldade do Everson Zóio de ter essa leitura. Ele tem realmente muita dificuldade. Ele não consegue identificar ali que se trata de uma pergunta, não consegue observar as vírgulas, travas nos nomes, né? Os nomes às vezes realmente têm certas dificuldades. Ele tem muita dificuldade de fazer essa leitura. Eu estava pensando o seguinte: pode ser que ele escolheu, né, uma versão, não sei que versão é essa, se é uma revista atualizada ou se é uma revista corrigida, né? Uma das duas, pela capa eu tentei identificar, mas enfim. E me chamou a atenção o seguinte, que pode ser que ele esteja fazendo uma leitura, né, dessa versão justamente por ter dificuldade, porque o objetivo dele é a zoeira, né? O objetivo dele não é um objetivo cristão e piedoso, ainda que sim, Deus pode usar, né, essa zoeira dele e converter o seu coração, né? Mas por ser zoeira, pode ser que ele tenha escolhido uma versão mais difícil, justamente para ficar tropeçando e a galera no chat vai à loucura. O povo pira, acha engraçado, zoa e tal. É demais. 4 horas de live, só leu 5 páginas. Talvez até o Natal você termina. Enfim. Ou ele não teve uma assessoria, né, uma consultoria ali, qualquer pessoa que poderia recomendar talvez uma Bíblia NVI, uma Bíblia NVT, né, ou até NTLH, uma Bíblia Viva, que são traduções mais dinâmicas, muito mais fácil para a leitura, né? E dá para ver claramente que, apesar da dificuldade dele com a leitura bíblica, ele tem dificuldade com leitura mesmo, porque dificuldade com a leitura bíblica, ele vai ter dificuldade ali em alguns nomes que ele não conhece, né? Tem uma parte aqui que ele confunde, ele não estava conseguindo ler Labão. Aí ele ficou olhando, o que nome é esse aqui? Ele fala Lobão. Aí a galera do chat, Lobão, o Lobão chegou, o Lobo Mal. Muito doida. Então ele realmente não tem familiaridade com o texto bíblico, né? E é compreensível, né? A gente sabe que poucas pessoas têm. Mas dá pra ver que ele tem dificuldade com leitura mesmo, né? À medida que ele vai lendo narrativas simples, ele não consegue identificar ali do que se trata, e ele tropeça nas palavras e faz uma pausa no meio, e enfim, uma leitura assim muito ruim. Agora, ok, falar da leitura bíblica de Everson Zóio é fácil. Agora, sabe o que me chama a atenção? Às vezes, o Everson Zóio fazendo a leitura está na nossa igreja. Não necessariamente, eu estou falando aqui de Everson Zóio, não necessariamente uma pessoa que faz desafios loucos ou coisa desse tipo. Não estou falando de doideira, não. Estou falando de leitura bíblica travada. Quantas vezes você já pediu para alguém fazer a leitura, uma pessoa ali na condução fazendo a leitura, e a pessoa não consegue ler? Claramente ela tem dificuldade, ela não sabe o que está lendo. Termina de ler o texto, você pergunta o que está escrito aí, a pessoa não faz ideia do que acabou de ler.
Pois é, esse tipo de travamento está muito mais próximo da nossa realidade, né? Não se trata de um Everson Zóio louco lá no YouTube fazendo desafio para os seus seguidores, né? Então, o que deveria fazer, né? O que nós deveríamos fazer quando a gente tem esses travamentos, né? A pessoa não consegue fazer a leitura do texto bíblico. Gente, vamos valorizar as outras traduções, alternativas de traduções, né? Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e comumente nós usamos a Almeida Revista Atualizada. Beleza, mas não há nenhuma obrigatoriedade para isso, não há nenhum regimento interno, constitucional ou confessional que essa deve ser a nossa tradução, né? E às vezes algumas pessoas têm dificuldade com a tradução, não conseguem ler, ou lê com muita dificuldade e não conseguem entender, não sabe do que o texto se trata, por ter palavras difíceis, pelas mesóclises, pela construção da redação da tradução, né? Que é muito diferente do que estamos habituados na linguagem. Então, vamos valorizar as demais traduções. Não há problema nenhum a gente pegar, por exemplo, uma nova Almeida atualizada, que ainda tem uma estrutura um pouco mais formal, de tradução formal, mas traduz melhor algumas palavras, né? Ou até mesmo algumas de tradução mais dinâmica, uma NVT, né, que está ali um pouco no meio termo, uma NVI, que ainda tem um linguajar evangélico, né, mais familiarizado para os evangélicos. E por que não, né? Uma NTLH, por exemplo, que é uma versão bem mais dinâmica, ou até uma Bíblia Viva, né? Então, por exemplo, se você, em um trabalho, por exemplo, de evangelização, né, ou junto com a sua família, você está trazendo a sua família para a igreja que não tem familiaridade com o texto bíblico, no trato da evangelização, leva uma versão diferente, presenteia ele com uma versão diferente. Eu acho que não há problema nenhum, por exemplo, se na sua igreja já existe uma tradução de você ter, por exemplo, né, a Almeida Revista Atualizada, que é o meu contexto, manter essa como uma leitura congregacional, né, do costume da igreja. Não vejo problema, mas na leitura pessoal, se a pessoa tem dificuldade, é importante ela ter uma versão diferente, sabe? Ou possivelmente até mesmo mudar a versão padrão, né, a tradução padrão da igreja para uma leitura um pouco mais fluida e que faça sentido. Porque esse é o ponto. Nós precisamos ler a Bíblia de uma maneira que faça sentido para nós, que a gente possa ler e entender o que está escrito, meditar naquilo. Uma leitura desse tipo, travada, porque é que... como é que vai assimilar alguma ideia ali? Né? Mal consegue discernir um verbo de um substantivo, quanto mais pegar a mensagem do texto, né? Então, me chamou muita atenção a live do Everson Zóio, com certeza eu não vou ficar acompanhando. Assim, por curiosidade, talvez amanhã eu dê uma olhada, ver o que capítulo ele tá, né? Mas que onda, viu? Mas eu queria compartilhar com vocês essa reflexão, né? A importância da variedade de traduções que nós temos, especialmente para aqueles que têm dificuldade com o texto bíblico. Você lê a sua Bíblia e não consegue entender porque sente travado, acha palavras difíceis, procure uma versão mais acessível, procure uma versão de tradução mais dinâmica, procure uma NVT, procure uma NVI, se quiser algo mais dinâmico, procure uma NTLH, procure uma Bíblia Viva, mas não deixe de ler a Bíblia e não deixe de ler para entender. Se tem dificuldade, tem opções que é melhor para você. Rimou, hein? Então é verdade. É isso aí, gente. Fico por aqui, só queria compartilhar isso com vocês. Eu vou deixar links aqui na descrição desse vídeo de recomendações de traduções de Bíblias, ok? Até a próxima. Tchau.